Continuação do livro Anjo da Morte, de Pedro Bandeira. Dublê de nazista. O problema dos pais ficou resolvido da forma costumeira. Chumbinho comunicou que dormiria na casa de Calu para receber algumas explicações sobre a matéria que cairia na prova do dia seguinte, e iria para o colégio com um amigo. Os 5 caras sabiam como manter seu incrível disfarce. Os pais de todos eles já estavam convencidos de que seus filhos jamais se metiam em confusões. O agente de óculos escuros acabou concordando com a maluquice daqueles garotos. Concordando? Bem, na verdade, o plano foi impingido a ele como um purgante. Sua vaidade fora provocada de modo certo, e agora o plano de Miguel e de Crânio era para ele uma questão de honra. Os 2 garotos quase não descansaram naquela noite, preparando-se para os papéis que desempenhariam na manhã seguinte. Chumbinho estava excitadíssimo e Calu orientou-o como pôde na arte de representar. Era alta madrugada quando Calu adormeceu, pensando que o amigo daria a Max Gottson mais ou menos. Tomara que os nazistas não desconfiem. Depois de uma noite de sono, ou melhor, depois de ficar acordado rolando na cama a noite inteira, Andrade parecia um grande bebê ranzinza. Já estou cheio de fazer tudo o que vocês dizem, seus danadinhos, desabafou Andrade na manhã seguinte. Quando todos se reuniram lá na casa da Polícia Federal, no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, perto de São Paulo. Eu devia estar maluco quando concordei com a maluquice do plano de vocês. O enorme jato, procedente da África do Sul, pousou no horário previsto, só que no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e não no de Cumbica. Seguindo as orientações recebidas pelo rádio, o comandante na aeronave não comunicou a mudança de destino aos passageiros, garantindo-lhe que tudo ficaria esclarecido e que a situação estava sob controle. Assim, os passageiros daquele voo desceram normalmente e dirigiram-se para o local onde apresentariam os passaportes. Ao mesmo tempo, no aeroporto de Cumbica, os alto-falantes anunciaram um pouso de voo procedente na África do Sul, para que nenhuma suspeita fosse despertada nas pessoas que pudessem estar à espera de algum passageiro. Como é normal que os passageiros do exterior percam bastante tempo na alfândega antes de sair para o saguão, Calu e Chumbinho tinham tempo para fazer o que tinha de ser feito. Em Viracopos, os funcionários da alfândega deram um jeito de fazer com que os passaportes e as bagagens dos 2 jovens passageiros fossem liberados em primeiro lugar. Naturalmente, os documentos dos 2 viajantes estavam certíssimos, como as devidas autorizações de seus responsáveis na África do Sul e com o visto de entrada no Brasil. Assim, os 2 garotos saíram do saguão no aeroporto de Viracopos sem qualquer suspeita que aquele era o aeroporto errado. A partir daquele momento, cada movimento dos 2 era observado, anotado e relatado a um agente que estava com o celular na mão, em contato com um agente de óculos escuros no aeroporto de Cumbica. Os 2 entraram no banheiro. Doutor Pacheco, quer que a gente vá ver o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo no banheiro eu sei, seu cretino, gritou a voz do Dr. Pacheco do outro lado da linha. Verifique apenas se alguém os seguiu. Veja se eles saem sozinhos de lá. Os 2 pareciam agir com calma. Foram até o saguão e compraram alguma coisa. Saíram do aeroporto e postaram-se no fim da fila dos táxis enfileirados à frente do aeroporto. Se algum deles coçava a cabeça ou metia a mão nos bolsos, o Dr. Pacheco ficava sabendo na mesma hora. Um deles está metendo o dedo no nariz, Dr. Pacheco. Um deles está metendo o dedo no nariz, Crânio, repetiu o Dr. Pacheco para o rapaz ao lado dele. Continue ouvindo, Dr. Pacheco, isso não deve ser um sinal. Num certo momento, o agente comunicou ao Dr. Pacheco que os nazistinhas mostravam-se perturbados. Aí está, gritou o Crânio. Estão nervosos porque já fizeram o sinal e não apareceu ninguém. Seus agentes não conseguiram perceber o sinal, Dr. Pacheco. De Viracopos, o agente informou que os garotinhos tinham voltado e comprado mais alguma coisa. É isso, exclamou Miguel, batendo na testa. O sinal é a compra.
Mande seus agentes esperarem que os garotos se distanciem e depois descubram o que disseram à vendedora, o que perguntaram, tudo. Dr. Pacheco transmitiu a ordem e em poucos minutos veio a resposta. Engraçado, Dr. Pacheco. O mais velho falou em português. Ele está treinado para vir aqui no Brasil, Dr. Pacheco, comentou o Crânio. Pergunte o que o garoto falou. O que ele disse? Perguntou o Dr. Pacheco ao telefone. Ele pediu chicletes e disse à moça que chocolate faz mal para quem tem pele muito branca. Coisa mais idiota de se dizer. Idiota é você, berrou o Dr. Pacheco. Preste atenção no serviço e guarde seus comentários para você mesmo. Espere, Dr. Pacheco. A voz vinha preocupada do outro lado. O menor deles está chorando. Isso deve ser outra senha, Calu, concluiu Miguel, depois de receber a informação através do Dr. Pacheco. Estão prontos? Claro que sim, riu Chumbinho muito decidido. Então, boa sorte, meninos, sussurrou Andrade. Por que você não deseja merda pra nós, hein? Nada, Andrade, sorriu Calu. Você não é de teatro, né? Em Viracopos, os dois nazistinhas de verdade começaram a mostrar sinais de pânico. Foram até o balcão de informações e o mais velho reclamou esclarecimentos, em bem português. Depois de algum tempo, um agente federal muito solícita, que se fazia passar por funcionário da companhia aérea, concordou que aquele não era o aeroporto onde os dois jovens pensaram estar desembarcando. Desculpem, disse ela sorrindo. Vamos providenciar para que vocês dois sejam embarcados imediatamente para o aeroporto onde estão esperados. Acompanhe-me, por favor. Foi assim que, por engano, e sem que os dois garotos desconfiassem, eles foram gentilmente embarcados em um voo para Sydney, na Austrália, que decolaria naquele momento. Desse modo, os dois nazistinhas só poderiam comunicar-se com a organização quando o avião tivesse escala. A Polícia Federal teria cerca de 12 horas para agir antes que essa troca fosse descoberta. Carregando sacolas de mão como qualquer passageiro que desembarca, Calu e Chumbinho saíram do saguão do aeroporto de Cumbica. Na sacola de Calu estava instalado um transmissor, menor que uma moedinha, que emitia bips para o aparelho receptor instalado em um carro da Polícia Federal. Calu e Chumbinho agiram com a maior tranquilidade do mundo e dirigiram-se à lojinha. Calu pediu chicletes, falando em português, com um leve e perfeito sotaque alemão. A moça da loja sorriu para ele, falando com um sotaque bem mais carregado. Os meninos não querem chocolate? Chocolate faz mal para quem tem pele muito branquinha, respondeu Calu. Sussurrando, a moça informou no mesmo instante. Tudo está bem, pode ir para o local de encontro. Calu sentiu-se gelar. E agora? Onde era o local de encontro? Os dois alemãezinhos haviam saído para o final da fila de táxi. Seria lá? Venha, comandou Calu. Chumbinho procurava assumir um ar de esperado, embora ele não fizesse a menor ideia de como deve agir um menino que está sendo esperado por uma associação de nazistas. Andaram calmamente para o ponto de táxi, na saída do aeroporto. No ponto de táxi, um dos motoristas começou a vir em direção a eles. Naquele momento, Calu concluiu que Chumbinho deveria agir como agir o verdadeiro Max Godson em Viracopos. Chore, Chumbinho, sussurrou Calu. Como? Chore! Esgoele-se como um garotinho. E Chumbinho fez o maior escarcéu. Os motoristas de táxi estranharam ao ver aquele garoto chorando tão desconsoladamente. O motorista que vinha vindo parou. Outros dois começaram a se aproximar. Com aquele jeitão de adulto que vem socorrer criança, em volta alguns transuentes aproximaram-se. Era sem dúvida os agentes do Dr. Pacheco. Foi nesse momento que em diferentes pontos do aeroporto de Cumbica ouviram-se explosões ensurdecedoras. Um pandemônio de diabos tomou conta do aeroporto. As explosões provocaram nuvens de fumaça e uma gritaria no final do campeonato de futebol ressoou pelos enormes vãos livres do prédio do aeroporto. Alguma coisa rolou pelo chão entre os garotos e o grupo de transuentes bateu na parede e começou a silvar, soltando um forte jato branco. Uma bomba de fumaça.
quase abafado pelos ruídos da explosão, um outro ruído aproximou-se em cima deles. Kalu levantou os olhos. Era o ruído das pás de um helicóptero. Coma em si, ordenou uma voz, atrás do garoto. Kalu voltou-se. Era a moça da loja, que segurava seu braço e o empurrava. O motorista de táxi havia agarrado Chumbinho, e os dois foram empurrados por alguns metros na direção do helicóptero que pousava. Braços fortes puxaram os dois para bordo. A sacola caiu das mãos de Kalu quando o helicóptero levantou o voo. Os caras não se entregam facilmente. Quando o efeito das bombas de fumaça se dissipou, parecia que um terremoto havia abalado o aeroporto de Cumbica. Foi preciso muito tempo para todos ficarem convencidos de que ninguém fora ferido. Mas todo mundo ainda berrava e tremia, sentindo-se envolvido em um verdadeiro atentado terrorista. No meio do caos, Dr. Pacheco era o mais histérico de todos, certo de que seria responsabilizado por todas as consequências. Inferno, eu bem que disse que isso era loucura, não ia dar certo. E agora, eu vou perder meu cargo. Se dane o seu cargo. Andrade estava a ponto de agredir o emproado agente federal. Vocês prenderam Chumbinho e Kalu, agora eles estão nas mãos dos bandidos. E vocês não têm ideia do lugar para onde eles foram levados. Miguel apanhou a sacola de Kalu caído no asfalto. Chegou-se perto de Andrade e puxou o detetive pelo paletó. Vem, Andrade. De que adianta botar a boca no mundo? Deixe os federais cuidarem dessa confusão. Onde está o seu Fusquinha? Vamos voltar para São Paulo. Em poucos minutos, Andrade estava dirigindo pela rodovia dos trabalhadores com Miguel, Crânio e Magri. Sua cabeça fervilhava em busca de alguma ponta daquele novelo que ele pudesse puxar a fim de descobrir para onde tinha sido levado Kalu e Chumbinho. Magri portara-se como um cara, com valentia, durante toda a confusão, mas, ao entrar no Fusquinha, deixou que as lágrimas corressem livres por seu lindo rosto. Kalu, meu querido, Chumbinho. Ai, onde estão vocês? O que é que nós vamos fazer? Andrade tentou dizer alguma coisa, consolá-lo, mas tudo o que podia fazer foi chorar junto com a menina. Kalu e Chumbinho estavam nas mãos dos bandidos mais fanáticos que Andrade já combatera. Se a farsa fosse descoberta, eles poderiam desaparecer para sempre. Os nazistas não teriam piedade. Sentado no banco de trás, junto com Miguel Crânio, passou suavemente as mãos pela maciez dos cabelos de Magri, como se consolasse uma criança. Calma, gente, calma. Não adianta perdermos a cabeça. Nós não vamos descobrir para onde Kalu e Chumbinho foram levados. Miguel tomou a liderança. Pare na primeira lanchonete que encontrar na estrada, Andrade. Precisamos pôr a ideia no lugar. Kalu agiu como excelente ator que era. Mostrou-se entusiasmado e procurou demonstrar perfeito domínio da situação, como se o garoto que acompanhava dependesse totalmente dele. O genial ator dos grupos dos caras percebeu aliviado que agira corretamente ao mandar Chumbinho chorar. Eles haviam usado a senha correta com a mulher da lojinha. Mas havia alguma outra coisa que deveria ser dita ao falso motorista de táxi. Como esta eles não conheciam, o próximo procedimento era mesmo fazer o esperado, chorar. E ele estava certo, o choro do esperado era outra senha que indicava alguma coisa não estava correndo bem, e era também a ordem para precipitar a operação mais arriscada, com as bombas de fumaça e o helicóptero. Se Chumbinho não tivesse chorado, eles não teriam dito nenhuma senha para o motorista de táxi, e todo o plano teria tido por água abaixo. Apesar de todo o risco que corriam agora, Kalu sentiu-se quase satisfeito. Por enquanto, o plano correria bem. Ele estava na pista do assassino de seu querido professor de teatro. Chumbinho notou que a sacola de Kalu cairia quando eles tinham sido içados para o helicóptero. Agora, a Polícia Federal não poderia segui-los, estavam sozinhos. Tudo dependeria somente deles, inclusive suas próprias vidas. Não sentiu medo, porém, só um leve tremor, certamente devido ao forte vento provocado pelas pás do helicóptero.
Viu que Kalu agia com segurança, rindo, comemorando o sucesso do resgate, falando animadamente em alemão com o piloto, com o falso motorista de táxi e com a moça da lojinha. Compenetrou-se no papel do esperado. O garotinho sabia que seria um absurdo permanecer calado. Ele não falava alemão, mas os dois tinham combinado sua saída durante o ensaio daquela noite, na casa de Kalu. Voltou-se para o amigo rindo de modo encantador e falando em código vermelho. Os dois tripulantes e a mulher olharam espantados para Chumbinho sem entender o que ele dizia. Kalu apresentou-se a explicar em alemão. O esperado está falando em afrikaans, que é a língua dos afrikaners, os arianos da África do Sul, Kameraden. Por razões de segurança, ficou decidido que o esperado só deverá falar em afrikaans, uma vez que, para todos os efeitos, ele é da África do Sul, e em português, pois aqui será erguido o quarto reinado. Ele foi perfeitamente treinado em português para comandar daqui a nossa operação. O esperado é muito inteligente, Kameraden. Fala qualquer língua. Fala até Bantu, que é a língua dos miseráveis negros da África do Sul. Querem ver? Voltou-se para Chumbinho. Dizer qualquer coisa? Chumbinho adorou a brincadeira. Viram o que disse o jovem? Ele disse que está muito feliz pelo fato de ter sido resgatado por soldados tão competentes como vocês e que haverá de conceder as primeiras medalhas do quarto reinado para todos os três. Disse que a edificação dos novos impérios depende da competência de arianos como vocês. Tudo isso é que a língua bantu é muito econômica, vocês sabem. Eles são tão pobres. O helicóptero começou a descer. Embaixo entendia-se uma imensa propriedade murata, onde campos e jardins muito bem cuidados circundavam uma grande construção. Aquele deveria ser o destino final da curta viagem. Para Kalu foi fácil localizar-se. O helicóptero tinha voado rumo ao oeste, embaixo estava a rodovia Raposo Tavares. O sítio deveria ficar em algum ponto entre o município de Cotia e Vargem Grande. Magri voltou-se ao lavatório da lanchonete com outra expressão. Lavava o rosto, ajeitava o cabelo e já recuperava o controle. Era novamente um cara. Aproximou-se da mesinha onde os outros três estavam instalados. Andrade devorava um enorme sundae. Crânio e Miguel não quiseram nada. Raciocinando, o gênio dos caras tocava a sua gaita, baixinho como uma melodia tão suave que acalmava os espíritos perturbados de todos. A menina sentou-se e encarou os amigos. Sua voz estava emoldurada pelo delicado fundo musical da gaitinha de crânio. Vamos colocar em ordem tudo o que sabemos. Pelo que Kalu nos contou, Salomon Friedman e Felix Gabor só se conheceram e estiveram juntos no campo de extermínio de Sobibor. Nunca mais se encontraram desde então. Se alguém tem algum motivo para querer eliminar os dois, só pode ser alguém que Gabor e Salomon conhecem naquele inferno. Algum oficial sádico que corre o risco de ser julgado como criminoso de guerra. Lembra-se do panfleto amarelo? Lá estava escrito: ninguém escapa ao meu inferno, e que pode ser dono do inferno de Sobibor. O demônio, como eu já disse, lembrou o Crânio, interrompendo a melodia. Ou poderia ser um anjo, Crânio, um anjo tristemente especial, apartou Miguel. É aí que eu quero chegar, Miguel, continuou a menina, com uma segurança que fazia esquecer sua frágil relação de ainda há pouco. O anjo que você citou é a única coisa suspeita lógica desses oficiais. Temos apenas um nome, relatado a Kalu pelo velho sol. Ninguém escapa ao meu inferno. Estava escrito no panfleto amarelo. E quem era o dono do inferno de Sobibor? Kurt Kraut, o anjo da morte. Andrade raspou o fundo da taça de sorvete. Esse não serve, Magri. Esse já morreu. Pode não ter morrido, pode ter conseguido fugir do tal porão, depois da explosão da granada. Mas os russos disseram, de acordo com o que contou o velho sol, os russos não tinham um registro preciso daquela noite, e que é fácil de compreender quem se preocuparia com anotações detalhadas no meio daquele caos. Se Kurt Kraut tivesse sobrevivido, observou o Crânio,
Ele provavelmente usaria o nome de Dave Segal. Devemos então procurar por algum Dave Segal, que, se existir, deverá morar em São Paulo, ou perto daqui, escondido como um tatu por se sentir em risco de ser desmascarado por Solomon Friedman. O líder dos caras voltou-se para Andrade, como se o experiente detetive fosse um simples auxiliar. Se esse Dave Segal existir, você mesmo poderia descobrir? Posso ver nos registros de tribunal eleitoral. Se ele for eleitor, está registrado lá. Como se não se naturalizou, pode não ser eleitor. Nesse caso, estará registrado na delegacia de estrangeiros. Você conhece gente lá? Pode investigar por esse lado? É claro que posso. Sim, rei, chumbinho. O helicóptero pousou lentamente como um enorme ventilador brincalhão, que se divertia desarrumando aquela pequena multidão cuidadosamente vestida e despenteada para o grande momento. Ao surgir na porta do helicóptero, Chumbinho sentiu-se uma espécie de caramuru, logo depois de fazer soar o trovão de um bacamarte e prostar em admiração uma tribo de índios ingênuos. Os braços de todos se esticaram com a palma das mãos estendidas para frente e todas as vozes berraram ao mesmo tempo. Sing hey, sing hey, sing hey. À frente da multidão, o velho empertigado parecia ser a figura mais importante. Dirigiu-se respeitosamente na direção de Chumbinho e falou em alemão. Mein Führer, em nome do supremo comandante da organização, ele dou as boas-vindas. Também em alemão, Kalu interrompeu com arrogância do jeito que tinha aprendido nos filmes de guerra. Kämmeret, por razões de segurança, o esperado decidiu que só devemos falar em português, uma vez que estamos neste país. O velho alemão pareceu surpreso e perguntou ainda em alemão. Só em português? Por quê? Naquele momento, Kalu parecia Charlie Chaplin, na clássica interpretação Adolf Hitler no filme O Grande Ditador. O senhor, quem é? Eu? Sou o comandante da organização no Brasil. Então, como comandante, o senhor deveria ser o primeiro a saber que ninguém, mas ninguém mesmo, tem o direito de perguntar as razões daquilo que o esperado decidiu. Sim, claro. Diga desculpe em português. A ousadia de Kalu era demais, mas talvez, mesmo por demais, o velho comandante estava quase chorando ao dirigir-se ao Chumbinho. Desculpe, posso dizer Mein Führer? Não, Chumbinho procurou agir exatamente como vira Kalu fazer. Diga meu guia, outra vez, meu guia, mais alto, meu guia. Agora todo mundo junto, vamos lá, meu guia. E a pequena multidão gritou em uníssono, meu guia. Agora gritem, viva, viva, 3 vezes. Viva, viva, viva. Chumbinho estava se divertindo como nunca. Os 3 caras tentaram atender ao mesmo tempo quando tocou o telefone público no lanchonete, onde os 3 tinham combinado de esperar pelo resultado das investigações de Andrade. Do outro lado da linha, o gordo detetive esfriou a expectativa dos garotos. Informaram que acabara de telefonar para o seu amigo influente no Supremo Tribunal Eleitoral. O Tom amigo consultara os computadores, e nada. Seus contatos na delegacia de estrangeiro também não encontraram nenhum Dave Segal registrado. Aquela pista dera em nada. Além dessa decepção, eu só tenho uma novidade, Miguel, informou o detetive. A perícia concluiu que a bala que matou Solomon Friedman saiu da mesma arma que atirara contra Felix Gabor. E daí, Andrade? Daí que estamos na mesma, Miguel. Miguel desligou e ficou olhando para o telefone na lanchonete, como se ali pudesse ver a expressão derrotada de seu amigo detetive. E agora? O que fazer? Kalu e Chumbinho estavam em mãos perigosíssimas e totalmente desconhecidas. Para que lado andar? Como investigar? O crânio estava tenso. Empunhou a gaitinha e começou a passá-la pelos lábios. Sem dela tirar nenhum som, Magri sentiu suas lágrimas quentes escorrerem pelo seu rosto. Chumbinho, Kalu, meu querido, balbuciou a menina.
Em momentos como aquele, a liderança de Miguel tinha de se mostrar ativa. Era preciso manter os caras em ação. Temos uma outra pista, caras. Não parece muito forte, mas o jeito é de seguir que há de ser seguido. Se não achamos Davi Segal, vamos seguir Ferenc Gabor. Ferenc Gabor? Repetiu Magri. Não é preciso segui-lo, nós sabemos que ele está lá no hospital. Logo que melhorar, Andrade vai investigá-lo. Só que acho difícil que arranjar alguma coisa que ele possa nos contar. Ferenc Gabor nunca esteve antes no Brasil, Magri, continuou Miguel. Mas Chumbinho disse que lá tinha ouvido um nome em algum lugar, que já tinha lido esse nome, talvez no próprio Colégio Elite. É verdade, concordou o Crânio, guardando de novo a gaitinha. Ele disse isso no Fusquinha quando Andrade foi nos pegar no Elite, e repetiu a mesma coisa no bosque de Ibirapuera, depois que Calu nos contou a história do Velho Sol. Ele disse que talvez tinha lido o nome de Ferenc Gabor no laboratório do Colégio Elite. Essa pode ser outra ponta do novelo, continuou Miguel. Se Chumbinho tivesse lido o nome de Ferenc Gabor na biblioteca, isso não teria a menor importância. Mas o laboratório não é o lugar certo para se ler sobre arte. Magri enxugou as lágrimas e levantou-se. Está bem, Miguel. Sei que vai nos adiantar muito pouco saber onde Chumbinho ouviu falar de Ferenc Gabor, mesmo que exista um outro sujeito com o nome de Ferenc Gabor em São Paulo. Isso, na certa, não terá nada a ver com o caso. Provavelmente não vai nos adiantar nada encontrar um xará de Ferenc Gabor. Sei que a única investigação que poderia dar em alguma coisa seria encontrarmos algum Davi Segal. Mas esse não existe no Brasil, então vamos atrás do que é possível seguir. Está decidido, os caras, finalizou Miguel. Vamos para o Elite em busca de Ferenc Gabor. Ah, meu jovem guia, que prazer tê-lo aqui. O comandante estava muito emocionado. O momento que ele tanto esperava tinha finalmente chegado. À sua frente, no seu gabinete, estava o esperado, em carne, osso e sangue ariano. Chumbinho sentou-se na cadeira alta da mesa de trabalho e Calu na cadeira de visitas. O velho comandante teve de ficar de pé. O mundo pensa que nos derrotou, mas agora vamos mostrar a eles com força que ainda temos, meu jovem guia. O comandante estava pálido, humilde, como se falasse com um deus. Eles pensam que o Fulbert tinha acabado naquela madrugada, no bunker da chancelaria, mas eles não sabiam da grande paixão de Adolf Hitler. Sobre a mesa do comandante estava um velho porta-retratos com uma foto, amarelinha pelo tempo, com uma jovem cujos traços mal dava para distinguir. Calu olhou. A moça não se parecia com Eva Braun, a mulher que se casara com Hitler poucas horas antes dos dois se suicidarem, em 1945. No esconderijo subterrâneo, chancelaria do Terceiro Reinado, em Berlim, quando a guerra já estava perdida para os nazistas. O velho comandante levantou-se e pegou o porta-retratos. Aqui está, meu guia. Geli Rubal, a sobrinha do grande Hitler, que teve a honra de ter sido amada pelo Führer. Ah, desculpe, pelo guia. Pelo guia de todos nós. Ela morreu em 1931, na casa de campo, que tem o mesmo nome desse castelo. E ninguém ficou sabendo que a amada de Adolf Hitler tinha deixado uma filha do grande Adolf Hitler. O velho estava quase em lágrimas. A menina foi guardada como uma relíquia, poucos souberam do seu paradeiro, mas secretamente a dinastia do grande Hitler continuou até que pudéssemos ter a sua pessoa, meu guia, para reconduzir a todos nós de volta ao nosso passado de glória. O velho estava à beira de um colapso de euforia, e os dois meninos tiveram de segurar-se à cadeira para resistir à revelação. O senhor, meu jovem guia, o bisneto de Adolf Hitler. O almoço foi servido no vasto salão nobre do banquete do castelo Wunschel. Na mesma mogno entalhado caberiam umas 40 pessoas, mas havia só 3. Chumbinho à cabeceira, quase enterrado na cadeira de espaldar alto. O comandante à sua direita e Calu à sua esquerda.
A comida alemã estava muito bem preparada, mas Chumbinho pouco tocou nos vários pratos que desfilaram à sua frente. Na pele do esperado, Chumbinho deveria agir como se soubesse de todos os planos da organização, mas não sabia o que dizer. Tudo o que conseguia era manter uma arrogante superioridade, enquanto Kalu, que também não sabia o que dizer, falava o tempo todo, dando ordens, recusando certa comida, mostrando-se importante. Mas o alemão não parecia desconfiar-se de nada. Falava sem rodeios, pois havia representado durante anos o entusiasmo pelos jovens tempos de poder que agora estavam próximos. Os preparativos estão perfeitamente de acordo com os meus planos, meu guia. Nosso jovem exército está em treinamento acelerado. Que ideia brilhante, meu guia. Um país como esse, enorme, rico, mas cheio de crianças e jovens abandonados. Estamos recolhendo esses recrutas com a maior facilidade. Aqui, eles recebem o melhor treinamento militar e ideológico. São todos analfabetos, mas isso não tem importância, não é? Para que ensiná-los a ler? O que nós queremos é a carne deles para lutar e morrer pela nossa causa. Que grande ideia, meu guia, que grande ideia. Então era isso, Kalu pensou. Uma organização de nazistas fanáticos e enlouquecidos que recolhem crianças e jovens pelas ruas para transformá-las em soldados. Mas é com esse exército que os nazistas pretendem voltar ao poder? Que ideia mais maluca. Os meninos adorariam o castelo Wannsfeld, meu guia. Adoraram o lar da juventude brasileira. Aqui, pela primeira vez em suas vidas, estão sendo bem alimentados. Aqui eles têm uma cama quente para dormir e um médico alemão para tratar sua saúde. Logo serão soldados perfeitos, meu guia. Temos agora a Brasilinisch, uma reprodução perfeita da saudosa Nazi-Jugend, a juventude nazista. Kalu sentiu vontade de chorar. O abandono de grande parte da juventude brasileira estava sendo usado por aqueles malucos para um destino ainda pior do que a miséria. Seria esse o preço que o Brasil teria de pagar pelo pecado de ter abandonado suas crianças? Afinal, qual seria o destino delas se aquele mundo fanático de crimes não tivesse aparecido? Não seria também um outro mundo de crimes? Não seria também acabar morto pelas balas da polícia ou enterrado nas prisões? O bichinho empalhado. De pé, encarando com respeito o bisneto do Adolf Hitler, o comandante tomou um ar solene. Meu guia, é chegada a hora de apresentar-lhe o único dos nossos grandes trunfos que a organização não transmitiu ao senhor. O que é? Chumbinho fingiu-se encolerizado. Como alguém ousou não me contar alguma coisa? Quero saber imediatamente que raio de trunfo é esse. Depois, os responsáveis por essa traição vão conhecer o sabor da minha vingança. Kalu pigarreou, tentando mostrar ao amigo que sua encarnação do esperado estava meio exagerada. Chumbinho nem ligou para a advertência e continuou agindo como se o senhor feudal do filme da Idade Média. Cabeças rolarão. Ninguém está autorizado, está sabendo? Ninguém está autorizado a dar sequer um passo sem meu consentimento. Sim, é claro, meu guia, mas acontece que essa informação foi guardada como uma surpresa para o senhor. Então me surpreenda, desgraçado. Qual é a sua maldita surpresa? Acompanhe-me, meu guia. O senhor vai me perdoar depois que souber qual é a surpresa. Chumbinho levantou-se e Kalu foi atrás dele. Um momento, interrompeu o comandante. A informação só pode ser conhecida pelo guia, em pessoa. Ninguém mais está autorizado a... E quem autoriza ou desautoriza alguma coisa nessa porcaria, hein, comandante? Quem é o senhor para desautorizar alguém que eu mesmo autorizei? O meu companheiro vai onde eu for. Claro, meu guia, desculpe. Por aqui, meu jovem guia. Por aqui onde, comandante? Isso é uma estante. É uma porta secreta, meu guia. Batendo os pés, Chumbinho caminhou para a estante que o alemão lhe apontara. Kalu foi atrás, segurando-lhe para não rir. Chumbinho não parecia um bisneto de Adolf Hitler, parecia um bisneto do Charlie Chaplin. Os caras haviam faltado às aulas naquele dia, coisa difícil de acontecer. Por isso, o Badel surpreendeu-se ao ver Magri, Miguel e Crânio chegando ao colégio elite quase no fim da última aula. Mas como aquela era uma escola
democrática, ninguém impediu a entrada dos três, mesmo tão fora de hora. A encarregada do laboratório sorriu ao ver entrar Crânio, o mais competente dos seus frequentadores, e voltou a ler o que estava lendo. Os três caras nada disseram. Cada um sabia o que fazer. Percorreram as estantes cheias de frascos, lendo cada rótulo, cada etiqueta. Depois de alguns minutos, reuniram, desanimados, no fundo do laboratório, onde estava a seção zoologia. Não adianta, pessoal, lamentou-se Crânio. Chumbinho pode ter lido o nome de Frank Gabor em um folheto ou em um livro, em qualquer lugar. Nunca vamos descobrir. Miguel ficou calado. Ele sabia que aquela era uma pista fraca, uma alternativa desesperada. Agora, até mesmo aquilo tinha se transformado em nada. Magri acariciou um esquilo empalhado. Coitado do Chumbinho, ele adoraria bichinhos. Vivia dizendo que era maldade empalhar os bichos. Ele só gostava dos bichos vivos. Com seus olhos de vidro, o esquilo estava fixado sobre uma base de madeira, à frente de qual havia uma plaquinha metálica onde estava escrito Silus cababensis. Virou o esquilo. Sobre a base de madeira havia uma etiqueta com a assinatura do autor do trabalho, Ferenc Gabor, arte em taxidermia. O comandante fez girar a estante, revelando uma anticâmara sem janelas. Como um filme de terror, o alemão acendeu as velas em um velho candelabro e iluminou fracamente o caminho. Um calafrio percorreu as costas de Chumbinho. Um verdadeiro cara não sente medo, mas com aquela umidade... Bem, Chumbinho tinha certeza que aquele era frio e não era medo. Entraram por um estreito corredor que dava em uma escadaria cheia de teias de aranha. Ao lado da escada havia uma pequena porta trancada. Essa porta, meu guia, abre-se para um túnel. É uma perfeita saída de emergência. O túnel foi construído secretamente. Os dois homens que o construíram não existem mais. O jovem guia vai ver. Eu pensei em tudo. Só eu tenho a chave dessa porta. Um rato passou por entre as pernas de Chumbinho. O menino agarrou a mão de Calu. O amigo estava tão gelado quanto ele. Talvez deveria estar com frio. Guiados por aquele velho, que parecia ainda mais terrível sob a luz das velas, os dois caras começaram a subir a interminável escadaria, desvencilhando das teias de aranha e respirando um ar carregado de mofo e velhice. O comandante não poderia fazer nenhum esforço para subir. A cada degrau mostrava-se cada vez mais enlevado, como se estivesse subindo para os céus. A escada enrolava-se ao espiral no interior da torre, que os dois caras haviam visto quando o helicóptero chegou ao castelo Winchefeld, e terminava com uma porta madeira grossa e pesada. O comandante empurrou a porta, que abriu rangendo. Através do vão da porta, o velho alemão esticou o braço que segurava o candelabro. Calu e Chumbinho tentaram enxergar o que havia dentro do pequeno quartinho do alto da torre. O candelabro pouco iluminava e não deu para distinguir quase nada. O cheiro expresso ocupava o ar do quartinho, um cheiro de morte. O comandante entrou primeiro e depositou o candelabro sobre uma mesinha, onde havia vários discos antigos, uma velha vitrola e um amplificador e um microfone. Não abriu a porta-janela que havia para dar pequena sacada que os garotos haveriam visto do lado de fora, no alto da torre. Parece que o dia estava proibido de entrar naquele local. O castelo era servido por luz elétrica, mas aquele alemão parecia preferir as velas, talvez para aumentar o tom sinistro de que apresentava naquele quartinho. O velho pegou uma das velas e rodeou o quartinho, acendendo vários outros candelabros. Aos poucos, no centro do quartinho, uma sombra começou a destacar-se. Os dois caras seguraram a respiração, não só pela expectativa, mas para se defenderem do cheiro de mofo que infectara aquela atmosfera. Aqui está, jovem guia, o grande segredo. Aos poucos, os olhos dos dois garotos foram acostumando com a fraca iluminação. A sombra tornou-se um pouco mais nítida. Naquele momento, o coração de Calu disparou. Ele fez um rápido cálculo mental e exclamou: Caramba! Ele deve ter mais de 100 anos.
Sentado numa poltrona, envergado um uniforme caqui com a cruz suástica vermelha no braço direito, um velho mais ou menos de idade do comandante olhava para os visitantes, com um olhar vítreo, duro, tresloucado. O comandante estava à beira de lágrimas quando anunciou, com ênfase, que o fanatismo que guardara por décadas. Aqui está, meu jovem guia, o grande segredo que vai nos levar à vitória. A pátria do crime. Calu e Chumbinho desceram a longa escada em espiral, sentindo-se zonzos como se tivesse bebido. A surpresa que o comandante lhes revelara fora grande demais. Felizmente, os verdadeiros nazistinhas também não sabiam daquilo, pois, do contrário, a reação dos dois caras os teriam denunciado. O velho comandante ainda saboreava o efeito daquela surpreendente excursão, quando os três chegaram de volta ao gabinete de trabalho do castelo Wostfeld. O velho sentiu-se com um cálice de snaps e aceitou normalmente a recusa dos dois garotos ao cálice que lhes oferecera. Gut. O jovem guia não bebe, Gut. O Führer também não bebia. Bebeu os snaps de um só gole. Quando se voltou para Chumbinho, seus olhos brilhavam, sua excitação pelo álcool. Meu jovem guia, agora tudo está preparado. O que eu acabei de mostrar-lhe terá efeito moral avassalador, tanto para dar ânimo ao nosso pessoal quanto para arrasar nossos inimigos. Na próxima semana, nossos aliados começarão a chegar no castelo Wostfeld. Nossos planos, meu jovem guia, já podem passar do papel para a ação. Com o ar mais tranquilo do mundo, Chumbinho perguntou: Fala-me desses planos, comandante. O velho pareceu surpreendido. Como? O senhor não está a par de... Calu apressou-se em ajudar o amigo. É claro que o guia está a par de tudo, seu velho imbecil. O senhor parece que não entende as coisas. Eu pensei que... Pois pare de pensar e repasse os planos, idiota. Quer fazer o guia perder tempo? O alemão tremeu, inseguro, e desculpou-se. Claro, vamos repassar os planos. Pegou um comprido rolo de papel e desenrolou-o sobre a grande mesa. Era o mapa da América Latina, desde o México até a Patagônia. Círculos negros destacavam as capitais. No Brasil, havia círculos em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Aqui está, meu guia, o mapa do futuro. Dentro de uma semana, a bandeira com a suástica estará tremulando daqui até aqui, nossa nova pátria, meu guia. Calu já tinha percebido que o velho era demente. A frieza e crueldade estavam tatuadas em sua expressão. Mas faltava uma coisa: inteligência. Com cuidado, era possível enrolá-lo. O senhor está ciente de todos os detalhes do plano? É claro que sim, jovem Comerade. Eu sou o comandante da organização no... Isso eu sei. Quero agora saber se fizemos uma boa escolha ao nomearmos ao senhor. Repita, palavra por palavra, todos os detalhes do nosso plano. O comandante procurou raciocinar, mas não conseguiu uma explicação satisfatória para a ordem do companheiro do esperado. Quer dizer, repetir tudo? É uma espécie de teste, Comerade? A autoridade de Chumbinho na pele do esperado era mais forte que Calu aos olhos do velho. Por isso, o mais novo dos caras assumiu a farsa. Não importa saber de que espécie são as ordens que o senhor recebe. O que importa é obedecer às ordens. Quero que todos os detalhes estejam perfeitamente preparados. Eu não admito erros, comandante. Faça o que lhe mandam. Já! Claro, claro, meu guia. Tudo está muito bem preparado, veja. Seu comprido indicador apontava para o mapa à medida que falava. O primeiro grande passo foi fazer contato com todos os grupos que controlavam o crime ao mundo inteiro. A cada nova palavra do velho, mais se surpreendiam os dois caras. Para Calu, encontrar o assassino do seu velho professor de teatro parecia agora um objetivo de menor importância diante do que o comandante dizia. Durante décadas, os nazistas derrotados tinham
ruminado uma forma de voltar ao poder, mas as lições dessas barbaridades por eles cometidas na Segunda Guerra Mundial havia criado uma espécie de defesa de todos contra a louca pregação nazista. Até que a frustração daquele demente encontram um outro tipo de frustração e, consequentemente, encontram seu perfeito aliado, o crime organizado internacional. Por mais louco que tenham conseguido, os criminosos que controlam a produção e o tráfico de drogas, o jogo, a chantagem e a prostituição em todo o mundo, não era possível comprar paz e tranquilidade para continuar impunemente com suas sinistras atividades. O velho entusiasmava-se como se esperasse uma salva de palmas ao fim de cada frase. Brilhante, meu guia! Tanto eles quanto nós precisávamos de uma nova pátria, um lugar onde nossas atividades fossem legais, onde pudéssemos trabalhar sem que ninguém nos incomodasse. Era preciso um novo Estado, era preciso conquistar uma pátria para o quarto reinado. Então era isso, um novo Estado, uma pátria do crime, onde o mal seria o bem, onde o crime seria a legalidade. Um enorme território onde a produção e o tráfico de tóxicos fossem uma atividade econômica normal, e o lugar para a instalação dessa pátria era a América Latina. E o Brasil era o centro de tudo. Brilhante, não é, meu guia? Afinal de contas, o que é o bem, o que é o mal, aquilo que hoje é considerado bem, poderá transformar-se em mal se algum governo o proibir. E o mal se tornará bem quando todas as atividades forem permitidas no novo reinado. Usando de todo o seu talento teatral para impedir as próprias faces de corarem, Kalu examinou o mapa e perguntou: "O quarto reinado, comandante? E o plano de tomada do poder é mesmo genial, não é?" O velho caiu como um patinho. Genial! Na próxima semana estaremos reunidos com políticos e militares corruptos de todos os países da América Latina. Aqui, no Castelo Wannsfeld. Já compramos todos eles com alguns milhões de dólares. Estaremos reunidos com a presença do nosso jovem guia. Vamos marcar o dia e a hora. Depois, no mesmo momento, serão desfechados golpes de Estado em todos os países da América Latina. Tomaremos o poder ao mesmo tempo, meu guia, exatamente como meu bisavô fazia. Uma guerra relâmpago. Maravilhoso, não é, meu guia? Chumbinho sentia seu coração bater tão forte que chegou a pensar que o alemão seria capaz de ouvi-lo. Kalu tremeu. A ousadia de Chumbinho ainda acabaria por desmascará-lo. É claro que sim, a maior parte dessas ideias foi minha. O raciocínio de Kalu estava em um rebuliço. Aquele plano era totalmente louco. Como os nazistas e os líderes do crime internacional pensavam ter sucesso com tamanho maluquice. Por mais dinheiro que tivessem, como poderiam eles esperar que as poderosas nações do planeta aceitassem esse novo Estado? O comandante, como se adivinhasse sua dúvida, continuou: "Com dinheiro, meu guia, tudo é mais fácil. Com dinheiro não tem moral. Todos esses países estão atolados em dívidas com os países ricos e não tem como pagá-las. E dinheiro é o que não falta para a máfia e todas as organizações que exploram as drogas e o crime. Bastará então pagar parte da dívida externa de todos os países. Nem será preciso pagar tudo, não é, meu guia? Os banqueiros internacionais não exigem se não existir quem deva dinheiro para eles. O que eles querem é receber os juros em dia, e isso nós vamos garantir a eles. Todas as potências vão reconhecer o quarto reinado na mesma hora. O crime organizado será oficial. O nazismo voltará ao poder." Seu braço estendeu-se na saudação nazista e ele terminou tresloucado: "Com a vossa aliança, meu guia, o bisneto, e com o conhecimento do grande segredo que eu mesmo preparei e protegi durante todos esses anos, o quarto reinado reinará sobre a terra." Kalu raciocinava. Polícia Federal precisa saber do que estava para acontecer, mas a sacola com o transmissor havia caído de suas mãos quando ele subira no helicóptero. Estava isolado nas mãos dos loucos mais fanáticos do planeta. O comandante respirava ofegante como se estivesse correndo enquanto discursava. Sua excitação era evidente. Chumbinho parou de andar pela sala e falou rispidamente: "Muito bem, comandante. Tudo está mesmo preparado para a reunião da semana que vem?"
Viram todos os chefes do crime organizado, os políticos, militares, corruptos de toda a América Latina? Sim, meu guia. Todos já confirmaram a presença? Certo. Quero ver a lista com todos os nomes. O alemão apalpou o próprio paletó. A lista? Claro! Está aqui mesmo, ó, meu guia. Eu deixei a caderneta com os nomes na minha loja. Absurdo? O senhor não tem amor à vida, comandante? Eu quero essa lista já. O alemão gaguejava. Já, meu guia. Vou buscar imediatamente. Volto em menos de 2 horas. Enquanto o comandante, com um ar humilde, se voltava para sair da sala, Kalu tentava juntar tudo o que sabia até aquele momento. Quem seria aquele velho? Lembrou-se do relato de Salomon Friedman sobre o campo de extermínio de Sobibor e juntou com um grande segredo que conhecera do alto da torre. Olhos vítreos, fanáticos, fixos, aquela imagem se tomava ao pesadelo de milhares de cabeças de crianças judias embalsamadas em Sobibor. Era isso. Aquele homem só poderia ser... Um momento, comandante. O velho parou e voltou-se para o rapaz. Kalu encarou o velho e jogou sua grande cartada. Está tudo muito bem preparado, comandante. Eu e o jovem guia conhecemos todos esses detalhes melhor do que o senhor. Nós sabemos de tudo, sabemos até quem é o senhor. Eu? Ora, eu sou o mais fiel dos... Sabemos o seu nome verdadeiro, comandante. O nome que o senhor deixou de usar depois do fim da guerra. O velho pareceu surpreso. Meu verdadeiro nome? Mas ninguém sabe... O guia sabe tudo. O senhor é o SS, Kurt Kraunt. O alemão não parecia surpreso. Ao contrário, mostrava-se quase como se tivesse sido lisonjeado. Brilhante! Eu deveria saber que o guia sabe de tudo, até mesmo meu verdadeiro nome, que escondi durante todos esses anos. A organização sempre soube que eu, na verdade, não sou o judeu que represento ser... Mas nem ela sabia o meu verdadeiro nome, como SS Kurt Kraunt. Eu lutei até o último minuto da guerra, meu guia. Estava perto quando os malditos soviéticos chegaram. Eu tinha acabado de capturar novamente 3 judeus que pensavam poder fugir de Sobibor para escapar e continuar servindo no reinado alemão. Era preciso usar a cabeça. Eu tatuei o número de um dos judeus no meu braço. Veja. Arregaçou a manga do paletó e da camisa e mostrou o antebraço esquerdo. Uma série de números estava ali, um azul escuro, quase negro. A série terminava pelos números 4443. Vesti os trapos do judeu e obriguei o desgraçado a vestir minha farda. Mas uma granada russa impediu que eu acabasse com os prisioneiros. Perdi os sentidos e, quando despertei, disse aos idiotas russos que eu era um fugitivo de Sobibor. Os cretinos acreditaram. Depois eu consegui fugir para o Brasil. E bem... Foi preciso levar uma vida discreta para não chamar a atenção das malditas organizações judaicas que jogaram a opinião pública contra a grande obra do meu bisavô. Foi um tempo muito duro, meu guia, muito duro. Para piorar tudo, um dos prisioneiros que eu tinha recapturado em Brest-Litovsk, um desgraçado de um ator judeu, não morreu naquela noite e veio também para o Brasil. Era a única pessoa que podia me reconhecer. Felizmente, porém, esse judeu não existe mais. Kurt Kraunt não conseguia mostrar-se totalmente feliz com o anúncio da morte de Salomon Friedman. Balançou a cabeça e continuou. Ontem, meu guia, eu estava aliviado por me ter livre do autor judeu que tinha sido meu fantasma durante todo o tempo. Mas ontem mesmo, eu soube que outro dos prisioneiros sobreviveu depois da explosão da granada russa. Viveu na França todos esses anos e agora resolveu aparecer no Brasil. Minha segurança está novamente em perigo, meu guia. O judeu que veio à França tem o mesmo nome que... Chumbinho procurava representar o melhor que podia, mas o acúmulo de surpresas estava sendo demais. Até para ele. Dominou-se e procurou reforçar a admiração do velho. Sabemos de tudo isso, S.H. Kurt Kraunt. Sabemos até que o nome judeu que o senhor usa. O senhor, aqui no Brasil, é conhecido por Dave Segal. O comandante estranhou. Dave Segal? Oh não, meu guia. Eu uso o nome de Ferenc Gabor.